Nacional é a instituição científica mais antiga do Brasil e um dos maiores museus de história natural e de antropologia nas Américas. Fundado em 1818, ainda antes da independência, sua missão foi promover o conhecimento da flora, fauna e dos grupos humanos ali existentes, contribuindo para o progresso da ciência, a formação da memória e da identidade nacional. Em 1946, foi vinculado à UFRJ. Além da pesquisa e da gestão de preciosos acervos científicos, realiza exposições, edita periódicos, mantém cursos de pós-graduação e desenvolve atividades educativas voltadas para estudantes e para o público em geral. A trajetória do Museu Nacional e do setor de etnologia e etnografia faz parte da história da antropologia no Brasil. Além do acervo da família real e dos objetos doados por naturalistas viajantes e por comissões científicas nacionais e internacionais, dois grandes acontecimentos marcam a expansão de suas coleções. O primeiro foi a realização em 1882 da primeira exposição antropológica brasileira. O segundo evento que marcou a expansão das coleções foi uma estreita associação com a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas, dirigida pelo general Cândido Rondon. Merece especial destaque a expedição empreendida por Edgar Roquette Pinto entre 1912 e 1913. Outros pesquisadores, como Kurt Nimuendaju, Luiz de Castro Faria e Eduardo Galvão, também participaram de importantes trabalhos e pesquisas. A presença feminina foi igualmente importante através de Heloísa Alberto Torres, Berta Ribeiro e Maria Heloísa Fenelon Costa. Esta última, além de importantes pesquisas realizadas entre os Carajás e os Meinaco, atuou como curadora e chefe do setor de etnologia e etnografia durante mais de 2 décadas. A partir de 2001 até hoje, João Pacheco de Oliveira é o curador do setor. As imagens que se pode ver aqui são os registros disponíveis da antiga sala de etnologia na exposição permanente, inaugurada em 2008. Tinha grande destaque a coleção Ticuna, com um conjunto de máscaras do ritual de iniciação feminino. Outras salas foram inauguradas em anos seguintes, como a coleção Carajá e a exposição Cumbu Cumbu, com a coleção africana e afro-brasileira, assim como valiosas peças da Oceania e América do Norte. Na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes proporções atingiu a sede do Museu Nacional, destruindo grande parte do seu acervo. Uma perda incalculável para a formação histórica, cultural e científica do país. Um complexo trabalho de arqueologia, que durou quase 2 anos, foi feito nos escombros e conseguiu recuperar muitas peças. Porém, com coleções formadas em grande parte por materiais como plumária, madeira e palha, o acervo de etnologia foi severamente atingido. A importância científica de um acervo não pode ser medida por critérios gerais, como antiguidade ou raridade, mas deve refletir a especificidade de cada área do conhecimento. Nesse sentido, a situação das coleções da etnologia não pode ser comparada com a coleção egípcia, por exemplo, que possuía peças do mundo antigo de milhares de anos atrás e que são impossíveis de serem refeitas. Os povos indígenas do Brasil não estão em extinção. E mesmo considerando como trágica e imensa a perda do acervo etnográfico, essa situação apresenta novos desafios e possibilidades. Os
antigos protocolos de pesquisa e de coleta foram estabelecidos a partir de uma antropologia de salvação, que considerava os povos indígenas sociedades em extinção. Esse projeto científico orientou no passado a formação de coleções para os grandes museus europeus e brasileiros, mas se tornou completamente sem sentido no atual contexto político e intelectual, em que os povos indígenas são reconhecidos como sujeitos de direitos e protagonistas do seu próprio destino. O projeto de refundação das coleções etnográficas está baseado em 2 movimentos que devem se complementar e se alimentar mutuamente. Com as organizações indígenas, os intelectuais e os estudantes indígenas, estamos estabelecendo parcerias que precisam se desdobrar no fortalecimento das culturas em seus contextos locais. A possibilidade de futuras doações ao acervo a ser constituído não pode ser descolada de uma discussão sobre as formas de elaboração de políticas de memória por parte dessas coletividades parceiras. Em uma outra frente, trabalhamos em cooperação com os museus de Genebra, o Museu de Berlim, o British Museum e outros na Áustria, França, Holanda, Itália e Bélgica. E estamos constituindo um repertório digital sobre artefatos indígenas coletados no Brasil em mais de 5 séculos. Com essas coleções digitais, nosso objetivo é tornar acessível aos povos e comunidades indígenas imagens e informações sobre objetos que fizeram parte da experiência de seus antepassados. Essa repatriação virtual vai permitir a reelaboração mais densa e viva do passado, propiciando tanto reviver antigas tradições quanto estimular recriações contemporâneas. Em vez de sermos os guardiães de artefatos culturais desconectados da vida social e entesourados como raridades, atuaremos sintonizados com as memórias e as criações de culturas vivas. Com isso, um acervo pioneiro surgirá como fruto de oficinas e encontros entre culturas, articulando o local e o global numa relação de diálogo e compromisso. Para uma antropologia que se ocupa com artefatos no Museu Nacional, não há nem poderia haver uma continuidade entre antes e depois do trágico incêndio de 2018. Estamos lidando com a construção de novas práticas museológicas e novos protocolos científicos e antropológicos. Trata-se de uma refundação e um renascimento. Mata para